Se cada um de nós temos propósitos, se cada um de nós, Deus tem planos para cada um de nós, por que é que umas pessoas parecem ser mais bem-sucedidas do que outras? A Bíblia diz no Salmo 139, irmãos, que Deus, antes da gente ser substância como nós somos hoje, homens, mulheres, pessoas de carne e osso, Ele já escreveu planos para mim e para você. Ou seja, quando Deus escreveu o plano, eu posso ter a certeza que esse plano era bom. Amém ou não amém? A Bíblia diz que tudo que vem de Deus é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A Bíblia diz, querido, que Deus vem para dar vida e dar vida em abundância. Então o que eu posso entender? Que todos os planos que Deus fez para mim e para você são planos bons. Mas quando eu olho isso de um lado da balança e eu olho o outro lado da balança, talvez a nossa vida não esteja tão boa assim. Talvez o plano que Deus tem para mim e para você esteja a quilômetros de distância da vida que nós temos vivido. Aí eu começo a me questionar acerca de algumas coisas. Será que Deus tem planos diferentes para pessoas, ao ponto de uns terem planos melhores do que Deus tem planos para outras? Será que quando Deus fez um plano para o James, Ele falou assim: eu vou dar um plano muito bom para o James, eu vou projetar uma vida muito boa para ele. Imagine que nós tivéssemos, para ficar um pouquinho mais claro, imagine que o plano de Deus fosse como a construção de uma casa. Será que quando Deus olhou e falou assim: eu vou criar um projeto de uma casa para o James, essa casa vai ter lareira, essa casa vai ter 2 piscinas, essa casa vai ter churrasqueira, essa casa vai ter hidromassagem, olha aí, hein, James? Aí Deus virou e falou assim: agora eu vou fazer uma casa para o Samuel. Para o Samuel não precisa de muita coisa não. Vou colocar lá um colchão de palha, eu vou colocar lá um fogão de uma boca só. Na realidade eu vou fazer uma casa de um cômodo só, porque o Samuel tem que aprender a ser simples. E ele tem que aprender a morar num cômodo, porque vai que um dia ele seja mandado lá para Istambul fazer missões. Meu irmão, deixa eu perguntar para você, será que é assim que Deus fez os planos dele? É claro que não. Eu acredito, querido, que quando Deus colocou a churrasqueira no plano da casa do James, é porque Ele sabia que o James ia gostar de fazer churrasco. Talvez, irmão, se ele fosse fazer o plano da casa do Igor, e ele olhasse e falasse assim: puxa, o Igor não gosta tanto de churrasco, então eu vou colocar para ele um lugar bem grande, porque ele vai ter uma mesa para fazer sushi, uma mesa para fazer sashimi. Talvez um outro seria um outro tipo de mesa, viria lá um forno de pedra, porque ele gosta de pizza. Meu irmão, deixa eu falar para você, quando Deus criou planos para mim e para você, eles foram planos feitos de formas diferentes, mas nunca menores uns dos outros. Ainda que as nossas vidas sejam diferentes, Deus sonhou para que cada um de você, cada um de nós que estamos aqui, vivêssemos uma vida que se resume a uma palavra, e essa palavra é sucesso. Deus te fez para viver em sucesso, Deus te fez para ser bem-sucedido. Mas aí, querido, uma coisa começa a me incomodar, porque eu consigo ver nesse mundo pessoas bem-sucedidas, e eu vejo pessoas que não são tão bem-sucedidas. Eu vejo pessoas, querido, que o tempo todo elas vivem em problema. Eu até estava brincando com a Kelly essa semana, e eu falei para ela, puxa, eu acho que se eu vivesse a vida de algumas pessoas, eu tinha já me suicidado. Porque toda vez que eu vou falar, a pessoa está passando por problema, a pessoa está passando por prova, a pessoa está passando por perseguição. Sabe, irmão, eu olho para algumas pessoas e ela sempre está em paz, sempre está sobrando, sempre está avançando. Aí eu olho para outras, nunca tem, sempre falta, sempre está difícil, sempre o diabo isso, sempre o diabo aquilo. Aí eu começo a me perguntar, por que assim? Se Deus tem planos iguais, por que nós vivemos vidas diferentes? Aí quando eu meditava sobre isso, veio uma frasezinha no meu coração, e essa é by Leandro Machado. E eu quero ler para você porque eu anotei aqui, a frase é essa: você não vai se destacar pelo tamanho do seu chamado, mas você vai se destacar pelo tamanho da sua dedicação. Eu vou falar de novo para você. O seu destaque
nunca vai estar ligado ao tamanho do seu chamado. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado maravilhoso e glorioso para todo mundo. Sabe qual é o problema? Está na dedicação que cada um de nós muitas vezes temos desenvolvido para com a vida que Deus deu para nós. Talvez, irmão, é muito fácil a gente começar a entender quando a gente começa a analisar essa frase. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida diferente da forma que nós precisamos viver, e por isso os resultados têm sido também diferentes daqueles resultados que Deus sonhou para eu e você vivemos. Deus não planejou o sal para viver sem gosto, mas eu digo para você, é possível o sal ficar sem gosto? Jesus aqui mesmo disse, se o sal perder o gosto, ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Pergunto para você, é possível uma pessoa viver aqui nessa terra, longe dos propósitos de Deus? Sim. É possível uma pessoa viver aqui nessa terra, e ela nunca desfrutar dos planos de Deus para a vida dela? Sim. Agora eu digo para você, assim como é possível eu viver uma vida frustrada, também é possível eu viver uma vida bem-sucedida. Assim como é possível eu viver uma vida de erro, também é possível eu viver uma vida de acertos. E nessa noite eu quero falar para você, Deus criou um plano para você, e esse plano é bom. Deus criou um plano para você, e se você quiser, nessa noite você vai sair daqui, vivendo nada mais e nada menos do que o sucesso. A vontade de Deus para você não é ter falta. A vontade de Deus para você não é viver de problema em problema. A vontade de Deus para cada um de nós é viver de glória em glória, de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, de paz em paz, de provisão em provisão. Mas tudo isso só vai acontecer segundo aquilo que eu estou dizendo. E a palavra-chave se chama dedicação. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, dedicação. E eu acho muito interessante, quando a gente vai para Romanos 12, vai lá comigo. Quando a gente lê esse texto, talvez você não entenda muito do que ele está querendo dizer. E eu quero trazer uma abordagem para você sobre Romanos 12, 1. Um texto muito conhecido por nós que cremos na palavra da fé, cremos na palavra da verdade, alunos graduados do Rema. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1. Aleluia. Você está lá comigo? Romanos capítulo de número 12, no verso de número 1. Ele diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu ler de novo com você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que aqui Paulo está dizendo? Ele está fazendo um pedido. E ele está falando assim, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, igreja, ó, povo convertido, eu tenho um pedido para você, pela compaixão de Deus, que vocês entreguem as suas vidas como sacrifício a Deus. Quando eu meditava acerca desse texto, me veio uma imagem de certa vez um vídeo que eu vi de uma criança. E essa criança, quando ela sai para fora de casa, era um vídeo lá nos Estados Unidos, e ela olha na varanda da casa uma caixa grande. E quando ela vai e ela abre aquela caixa, dentro daquela caixa estava o seu pai, que havia retornado de uma missão de guerra. Aquela criança, não sei se você já viu esse vídeo, mas ela fica com uma alegria que é indizível, nós não podemos transformar em palavras, é só você vendo. E ela fica feliz, ela não sabe se pula, se chora, se ri, se abraça, porque dentro daquela caixa tinha algo que era precioso. Dentro daquela caixa tinha algo que era digno de valor para aquela criança. Quando eu meditava nesse texto, pensando nessa imagem, eu comecei a me perguntar assim, e se Deus fosse aquela criança? Se Deus, querido, de repente estivesse diante de um presente, estivesse diante de uma caixa,
e quando ele abrisse a caixa, dentro dela estivesse eu e estivesse você. Eu comecei a meditar sobre isso e pensar, qual será que seria o nível da alegria que Deus teria ao abrir e ver a minha vida como está hoje? E eu quero, querido, te fazer pensar um pouquinho quando a gente medita sobre isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo um estilo de vida onde a gente acha que Deus aceita qualquer coisa. Às vezes, irmãos, nós temos vivido um estilo de vida e nós achamos que porque Deus perdoa o estuprador, porque Deus perdoa o ladrão, porque Deus perdoa o adúltero e mentiroso, Deus gosta de trabalhar com qualquer coisa. E eu quero falar para você, Deus não gosta de qualquer coisa. Vou falar de novo para você. Deus aceita todas as pessoas como elas estão, pobres, nuas, pecadoras, mas a prova de Deus não gostar de qualquer coisa é que a ação do Espírito Santo nunca deixa essas pessoas da mesma forma. Paulo, quando ele escreve o livro de Romanos, ele diz que Deus aceita qualquer pessoa de qualquer jeito, mas nós precisamos deixar essas más obras, nós precisamos abandonar o estilo de vida do velho homem e andar segundo uma nova lei, andar praticando novas obras. Ou seja, irmão, Deus aceita qualquer pessoa praticando qualquer coisa, mas o processo de transformação através do Espírito Santo não deixa as pessoas do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com qualquer coisa. Aleluia! E eu sei que isso é muito interessante porque pega muitas vezes. Se Deus fez um plano bom, se Deus tem sonhos bons, Jeremias 29:11 diz, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus pensa sobre coisa boa a meu respeito. Por que é que quando eu estou me apresentando, eu não estou me apresentando da forma que eu deveria apresentar? Exatamente isso que Paulo está dizendo, diariamente eu preciso apresentar a minha vida para Deus, e se eu estou apresentando a minha vida para Deus, eu preciso entender que eu não posso dar qualquer coisa para Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que isso fala só sobre dinheiro, mas deixa eu falar algo para você nessa noite, mais importante do que o seu dinheiro é a sua vida. Deus não quer, querido, só as suas finanças, Ele quer você. Sabe qual é a vontade de Deus? Que todos os dias nós venhamos nos apresentar a Ele, mas não de qualquer jeito. Sabe, irmão, eu sei que às vezes a gente erra, eu sei que talvez nós erramos tanto lá atrás e é difícil limpar. Eu sei que tem vezes que eu sujo a mão, querido, com graxa, com tinta da impressora e leva uma semana para sair a tinta. Eu esfrego e vai saindo de pouquinho em pouquinho. Eu sei que existem coisas que são mais difíceis do que outras de serem abandonadas. Eu sei que existem hábitos que talvez há anos você está tentando se livrar dele. Mas deixa eu falar para você, querido, será que nós temos nos dedicado ao ponto de nos tornar pessoas melhores a cada dia? Ou será que nós temos nos acostumado a viver um estilo de vida onde porque todo mundo mente eu minto, porque todo mundo rouba eu roubo, porque todo mundo adultera eu adultero? Ei, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Ainda que o nosso país, nesses últimos dias, tem sido conhecido por um país de grande corrupção, eu acredito, querido, que está chegando um tempo de pessoas começarem a ter um novo referencial no nosso país, porque eles vão olhar para os crentes, para os empresários cristãos, para os advogados cristãos, e eles vão ver que existe um povo brasileiro de caráter. Existe um povo brasileiro que você pode confiar. Existe um povo brasileiro que só cobra de você o que é devido. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, ei, Deus quer de você uma vida, mas não qualquer vida. Ele diz, esse sacrifício tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que ser o quê? Agradável. E é aí que muitas vezes a gente pode olhar e encontrar a resposta da falta de sucesso da nossa vida. Por que uns são mais bem-sucedidos do que outros? Porque talvez falte dedicação. Porque talvez tenha faltado dedicação em fazer a coisa certa. E sabe o que acontece, irmão? Dedicação vai fazer você perseverar quando você não tiver vontade de perseverar.
Dedicação é aquilo que nos faz nos manter puros, limpos, fazendo aquilo que é certo. Exige da gente esforço. E às vezes, sabe qual é o grande X do andar com Deus? Parece que quanto mais você faz, nada está acontecendo. Vão ter momentos que parece que você está semeando, parece que você está sendo fiel, está andando em santidade, mas parece que nada está acontecendo. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você. É como um fruto nascendo de uma árvore. Pode parecer que nada está acontecendo, mas está sim. Pode parecer que nada está chegando, mas está sim. E de repente os milagres vão chegar. De repente a cura vai se manifestar. De repente os sonhos vão se realizar. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando eu começo a pensar sobre isso, querido, eu lembro também daquilo que está escrito em 1 Crônicas. Vai lá comigo. Capítulo de número 21. E a minha ideia nessa noite, querido, é te inspirar, mas também mexer com você. Eu quero sair, querido, daqui com a minha mente totalmente tranquila, sabendo que você talvez vai pensar um pouquinho mais na sua vida nessa noite. Eu acredito em uma nova estação na sua vida, irmão. Eu acredito num tempo de sucesso ilimitado, por causa de uma dedicação ilimitada, vencendo a nossa carne, vencendo as nossas vontades. Aleluia! Se você gosta de ler Provérbios, irmão, eu nunca vi tanto versículo falando sobre preguiça, tanto versículo falando sobre dedicação. Lá no livro de Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso, aquele que não trabalha também não coma. É isso que Salomão diz. Por que ele diz tudo isso? Porque, irmão, Deus nos fez para trabalhar. Deus nos fez para nos dedicar. Às vezes a gente fica lá e fala assim, a vida boa era a vida de Adão, não tinha que trabalhar, só comia fruta. Mentira, irmão. Gênesis capítulo de número 2 diz que não tinha nascido ainda nada, porque Adão não havia sido criado para arar a terra. Sabe o que é arar a terra? Cultivar, abrir vala, abrir buraco, lançar semente. Quando a gente vê em Gênesis 3 as maldições chegando, Deus diz assim, a partir de hoje, você vai comer do suor do rosto do seu trabalho. Ou seja, o problema e a maldição não é trabalhar, a maldição era se cansar demasiadamente pelo trabalho. Deus chamou o crente para trabalhar. E trabalhar fala sobre você dedicar força no seu casamento, dedicar força na sua empresa, dedicar força na sua vida ministerial. Ei, meu irmão, Deus não chamou preguiçoso, porque quem vive uma vida de preguiça não vai viver uma vida de qualidade. Amém, amém. Aleluia. 1 Crônicas 21, lá no Velho Testamento, um momento onde Davi está diante de uma situação para entregar uma oferta, e ele diz assim, 1 Crônicas, capítulo de número 21, no verso de número 22. Então disse Davi a Omã, dai-me um lugar à eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse essa praga sobre o povo. Pare e preste atenção aqui, meu irmão. Algo que eu e você precisamos entender, é que a vida de fé é uma vida onde presentes inesperados chegam, amém? Viver uma vida de fé é você estar no meio de uma igreja, quando você menos esperar, alguém está te dando 100, alguém está te dando 50 conto, alguém está te chamando para comer uma pizza, está pagando a conta. Viver nessa igreja, irmão, é viver em um lugar onde você come churrasco sem ter que levar picanha. Amém? Se você deu um glória a Deus, você vai colher dessa bênção nesses dias, senão vai comer rapadura, não é? E o que eu acho interessante, querido, dentro disso, é que muitas pessoas tentam viver uma vida onde você só tira proveito. Deixa eu falar algo para você, irmão. Se você chegar no banco e uma pessoa que você conhece está prestes a ser chamada, não é Deus provendo um novo lugar para você na fila. Aleluia. Não, mas eu conheço a pessoa do caixa do banco e eu furo fila. Querido, Deus não está nesse negócio. Não, eu conheço uma pessoa que ela vai fazer isso, ela vai dar um jeitinho. Deus não está nesse negócio. Amém, amém. Tudo aquilo que burla a lei e burla um princípio, Deus não está nesse negócio, irmão. Amém, amém. E Davi estava diante de uma situação que é muito clara dentro disso. Ele era rei.
Meu irmão, se o rei pede algo, todo mundo vai dar. Você chega aqui uma pessoa que ela é importante, e ela vai comer no seu restaurante, ou ela vai comprar algo na sua loja. Aí normalmente você fala assim, não paga não. Sabe, irmão, nós precisamos entender que receber presentes é lícito. Mas viver uma vida só esperando receber presente não é lícito não. Às vezes tem gente que vai lá e vai pagar a conta, fica dando miguezinha para ver se vai ser abençoado. Ei, meu irmão, Deus não precisa de miguezinha para te abençoar, amém? E Davi, ele começa diante dessa situação, ele fala assim, eu preciso de um lugar para eu oferecer o sacrifício. Ele chega e ele não fala assim, ei, você não tem aí um lugarzinho qualquer para me arrumar? Davi chega e fala assim, ei, você tem um lugar para que eu possa comprar? Ei, meu irmão, o coração do verdadeiro homem, da verdadeira mulher de Deus, antes de receber, ele está desejoso em dar. Vou falar de novo para você. Atos capítulo de número 20 diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Sabe, irmão, doutrine o seu coração da forma certa. Tem gente que vai atrás de Deus procurando aquilo que Deus quer dar, mas sabe como é que nós vamos atrás de Deus procurando aquilo que nós vamos dar para Deus? E se eu tenho uma dedicação buscando aquilo que eu vou dar para Deus, eu vou dar um bom presente. Quando Deus abrir a caixa, Ele me ver e Ele te ver dentro dessa caixa, Ele vai dar saltos de alegria, sabe por quê? Não existe melhor presente do que você. Porque você considera a sua vida, porque você dedica ao ponto da sua vida ser viva, santa e agradável. No próximo versículo, no versículo 23, Ornã responde para Davi, e ele fala, Davi, pega para você o que você quiser, meu rei, meu senhor, pegue o que te parecer bem. Eis que também vou dar bois para o holocausto, vou dar os trilhos da lenha, vou dar o trigo para a oferta de cereal, vou te dar tudo. 24. Mas o rei Davi então disse a Ornã, não, antes eu vou comprar tudo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é seu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Sabe, querido, isso é muito interessante, porque nós estamos falando sobre um contexto de oferta, nós estamos falando sobre um contexto de sacrifício. E o que é a oferta? É você, querido, dar daquilo que é seu, tirar algo que é seu e entregar ao Senhor. Como assim algo que é meu? Nós estamos falando de um momento, querido, onde as pessoas elas davam a vaquinha, a ovelhinha, o carneirinho, a pombinha que ela criou. Entregar um holocausto era a mesma coisa que estar dando parte da sua vida. Porque, querido, algo que você cria exige esforço, exige tempo seu. Se você vai entregar ali cereal, você levou tempo para plantar, levou tempo para colher. O que é que Davi estava dizendo? Eu não vou ser aquele, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se dedicam e eu só saio bonito na foto. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, não seja apenas a pessoa que sai bonita na foto. Davi estava entendendo, irmão, que melhor do que sair bonito na foto, era sair bonito no coração de Deus. E Davi estava falando, eu nunca vou dar nada para o Senhor que não me custe algo. Eu vou comprar, sabe por quê? Porque Davi entendia, querido, que existe uma parcela de esforço em viver uma vida de excelência. Exige uma necessidade, uma dedicação, e isso vai exigir de nós esforço, isso vai exigir de nós disciplina. Viver o plano de Deus vai requerer de você escolhas acertadas.
você seja levantado em meio a essas pessoas. Existe uma vontade de Deus de te levantar financeiramente, te levantar como família, te levantar nas suas finanças. Por quê? Porque Deus trabalha com referenciais. Durante toda a história, irmãos, muitas pessoas nasceram, cresceram, reproduziram algumas, mas todas morreram. Durante todos esses anos nós vemos muitas pessoas, mas o grande X é que nem todas são lembradas. Sabe por quê? Porque nem todas se destacaram. Deixa eu falar algo para você. Deus não te chamou para passar em branco. Deixa eu fazer uma pergunta para você e talvez você vai saber. Qual é o jogador famoso que um dos seus primeiros times em que ele jogou foi um time daqui da cidade de Bauru que se chama BAC? Quem é? Pelé. Agora eu pergunto para você, você sabia que daqui de Bauru já saiu jogadores que foram jogar no Corinthians? Você sabia que daqui de Bauru já saíram jogadores que foram jogar no melhor time do mundo, São Paulo Futebol Clube? Sabe, agora eu falo para você, quem sabe o nome desses jogadores? Talvez 10% daqui das pessoas que estão aqui. Agora deixa eu falar para você, quantos habitantes Bauru já teve em toda a sua história? Quantos pastores já passaram por essa cidade? Quantos empresários já passaram por essa cidade? Mas deixa eu falar para você, querido, de quantos nós lembramos? Sabe o que acontece? Infelizmente, nós temos sido gratos por aquilo que Deus tem feito até aqui na nossa vida. Mas nós temos nos acomodado, nós temos permanecido em uma zona mediana. Em uma zona onde nós somos mais um cristão, onde nós somos mais uma igreja, mais um empresário, mais um advogado, mais um médico. Aí deixa eu falar para você, o plano de Deus não fala sobre viver uma vida como todo mundo vive. Deus te chamou para ser um destaque. E o que eu quero chamar a sua atenção, você pode falar, Leandro, o que isso tem a ver com o que você está ministrando? Tudo. Porque a sua dedicação é aquilo que vai te levar a viver o plano de Deus. E todo aquele que vive a plenitude do plano de Deus vai se destacar. Leandro, mas Deus não quer que eu fique lá quietinho. Deus não quer que eu me contente com tudo aquilo que eu tenho. Querido, Ele quer que você seja grato por tudo aquilo que você tem. Mas Deus sabe que quanto mais Ele colocar na sua mão, mais pessoas serão abençoadas. Ele sabe, querido, que estamos vivendo tempos onde as pessoas precisam ver que dá sim para ter uma família verdadeira e tradicional. Nós precisamos nos levantar como famílias fortes, nós temos que nos levantar como empresários fortes, como ministros fortes, como ministros de louvor, ministros de crianças, diáconos. Nós temos que nos levantar como luz desse mundo, irmão. E se você voltar comigo para Mateus capítulo de número 5, volta lá. Você vai ler aquilo que nós começamos a ler, mas no próximo versículo, no 14, onde a gente parou. Deus te chamou para o sucesso, Deus te chamou para o destaque, Deus te chamou para as pessoas olharem para você. Sabe por quê? Porque as pessoas seguem líderes. As pessoas seguem aqueles que se destacam, as pessoas seguem aqueles que estão na mídia. Irmão, hoje em dia criou até uma nova faculdade, onde você aprende a ser um influencer, um personal influencer, uma pessoa de influência na internet. Hoje você vê esses molecados aí tudo virando youtuber, virando vlogueiro, estão fazendo o quê? Ditando a regra, ditando o que compra, ditando o que vende, ditando o que come. Sabe, irmão, se as crianças estão seguindo os youtubers, é porque talvez elas não estejam vendo nos professores da igreja da criança aquilo que precisam ver. Se os nossos adolescentes estão seguindo mais as pessoas lá de fora, é porque elas não estão vendo em nós, como líderes de adolescentes, jovens, senhoras, adultos, famílias, aquilo que eles precisam ver. As pessoas vão seguir aquilo que chama a atenção. E deixa eu contar uma novidade para você. Nós temos muito mais para oferecer do que o mundo tem. Aleluia. Em Mateus 5, no versículo de número 14.
Ele diz assim: membros da Renovado do Jardim Vitória, vocês são luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma vela, uma candeia e se coloca debaixo da cama, mas se coloca sobre o velador, sobre o lugar de destaque, para que possa iluminar a todos que estão na casa. Olha o versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a luz dos membros da Renovado do Jardim Vitória, diante de todos os homens. Para quê, irmão? O que está escrito na sua Bíblia aí? Para que resplandeça? Diga comigo, para eles verem. Para que vejam as vossas obras, e assim glorifiquem ao Pai que está no céu. Irmão, não tem como ser mais claro nesse texto. O que é que Jesus está falando? Ele diz assim: o povo vai seguir alguém, e eles precisam seguir vocês. Ele está dizendo: ei, eu preciso que vocês avancem, eu preciso que vocês se destaquem. E aí eu vou perguntar algo para você, que eu comecei a me perguntar acerca disso esses dias. Qual o sinônimo, ou o que a pessoa pensa quando ela ouve o seu nome? Eu comecei, querido, a tentar entender. Se uma pessoa ela vira e fala assim, ela pensa no Leandro. Vamos lá, eu vou falar de mim. Se ela ouve Pastor Leandro, qual é a palavra que vem na mente de uma pessoa? O Pastor Leandro é sinônimo do quê? Eu comecei a pensar, o que é que eu sou bom? O que é que eu me destaco? Sabe, irmão? E eu comecei a perceber que talvez existam muitas coisas que estão passando despercebido, e eu poderia estar fazendo melhor, para que algumas coisas que deveriam ser destaque, passem a ser que ainda não são. Sabe como o que você é lembrado? Quando as pessoas elas pensam acerca de você, o que é que elas veem em você? Jesus está falando isso, ele fala assim: ei, vai acender a vela. Nós estamos construindo algo, amém, irmão? Quando nós lemos em Efésios capítulo 4, no verso número 11, diz que Deus ele deu dons ministeriais para que a gente pudesse edificar uns aos outros, até chegar a uma estatura, crescer, a estatura do varão perfeito. Você está construindo algo. Mateus 7, você o tempo todo lê, falando que você está construindo uma casa, você está construindo inevitavelmente algo. Cada dia suas escolhas constroem quem você é. A cada dia suas escolhas constroem que tipo de família você tem, que tipo de empresário e ou funcionário você é. Nós estamos construindo algo. E chega uma hora, querido, que essa construção, ela já não pode mais ser escondida, porque ela vai ser vista como uma cidade construída sobre o monte. O que é que Jesus está dizendo? Ei, vocês precisam brilhar. Vocês precisam construir algo no lugar certo, porque existem homens que precisam olhar para vocês, existem famílias que têm que olhar para vocês, e eles precisam saber quem é Deus. Eles precisam saber que o Deus que vocês servem é um Deus de prosperidade, é um Deus de saúde, é um Deus de realizações. Ei, meu irmão, Deus está nos chamando nesses dias para nos dedicarmos. Deus está nos chamando, querido, para nos esforçarmos ao ponto do quê? Construir algo sólido, construir algo que brilha. Deus está te chamando para ser bem-sucedido, irmão. Sabe por quê? Ninguém segue derrotado. Ninguém segue perdedor, irmão. Sabe, não vou dar esse exemplo não, porque tem eleitor aqui. Sabe, meu irmão, eu falo para você, de repente você vai lá e uma pessoa segue um determinado tipo de político. Aí de repente aqueles eleitores abandonam um determinado tipo de político. Por quê? Porque sai do poder. Porque perdeu. Vamos falar do time de futebol para ficar um pouco mais leve. Aí de repente vai lá, cresce, enganado, vira corintiano. Aí começa a olhar, ver os jogos, ver a qualidade do futebol, ver a qualidade do time, vira o quê? São Paulino, of course, né? Brincadeira. Como é que a pessoa faz? Vira casaca, porque, não sei se você lembra, há exatos 12, 13 anos atrás, o único santista que tinha eram os nossos avós, era assim ou não era? Aí de repente surge um menino da vila,
Neymar. Surge quem? Ganso. Não é? Aí, é Ganso não? É Ganso? É isso mesmo, é o Ganso. Você vê como eu manjo de futebol. Né? E aí vai lá e acontece de repente todo mundo, porque agora quem dá a bola é o Santos, não é assim? O Santos é o novo campeão, todo mundo o quê? Aí é Santos pra cá, é Santos pra lá, e aí todo mundo quer jogar no time do Santos, e tudo isso por quê? Porque se levantaram destaques. Ei, meu irmão, está na hora da gente começar a se levantar, está na hora da gente começar a brilhar, está na hora das pessoas começarem a sonhar ser pastores, sabe por quê? Porque ser pastor é algo bom. Está na hora das pessoas começarem a decidir investir nas igrejas, porque é o melhor investimento que o empresário pode fazer. Que investir em centro espírita o quê? Não é? A Fran vai trabalhar para a gente daqui a pouco, né, Fran? Pagar uma fortuna para ela. Aí a pessoa está lá, não, eu vou investir naquele projeto social espírita, naquele projeto social lá, por quê? Ah, porque não tem nada a ver com igreja. Aí, meu irmão, igreja é o melhor investimento. Nós vamos ter pessoas que vão sonhar trabalhar na igreja. Nós vamos ter pessoas que vão sonhar deixar tudo para servir ao ministério. Sabe por quê? Porque está se levantando um povo de sucesso. Está se levantando um povo que brilha. Está se levantando um povo que se dedica na palavra e vive os resultados da palavra. Sabe, irmão, as pessoas vão começar a vir para essa igreja e falar assim, puxa, todo mundo que entra lá sem nada, de repente tem tudo. Entra com o casamento destruído, o casamento conserta, entra sem ter dinheiro para comer, agora está dando de comer para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós estamos nos dedicando. Porque você vai sair daqui se dedicando mais, porque você vai sair daqui entendendo que Deus não tem fracasso para você, Deus tem uma vida de sucesso. Mas como perceba o que eu estou dizendo, quando a fama chegar para você, não busque a fama. O ser levantado, o brilhar, não é algo que eu corro atrás, é algo que acontece. Eu começo a produzir frutos, eu começo a viver uma vida para Deus, aí as pessoas de repente elas falam, puxa, existe alguém cuidando das malhadas, existe alguém fazendo aquilo que é certo quando ninguém está vendo. Ei, meu irmão, não busque se promover, busque promover a Deus. É isso que Mateus disse. Ele falou, vai chegar uma hora que você vai brilhar, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver o quê? Elas vão ver a Deus, elas vão ver a glória, elas vão ver aquele que te chamou para viver, eles vão ver as vossas obras e vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Resumindo aquilo que a gente falou até agora, Deus te chamou, querido, para ser visto, Deus te chamou, querido, para ser aquele que vai conduzir o povo. Deus está nos chamando para sermos líderes, Deus está nos chamando para sermos influenciadores, Deus está nos chamando para arrastar essa multidão para aquilo que importa, Deus está nos chamando para renovar o conceito de família, Deus está nos chamando, querido, para as pessoas voltarem a acreditar na igreja, Deus está nos chamando para as pessoas voltarem a acreditar em missões. Sabe, irmão, eu oro por dia onde as nossas crianças vão começar a sair do departamento infantil da igreja da criança, e a gente vai perguntar o que é que você quer ser quando crescer. Eu quero ser um missionário, eu quero anunciar o nome do Senhor, se for preciso morrer, eu vou morrer para fazer isso. Sabe, irmão, o que eu vou ser? Eu vou ser um médico, mas para quê? Porque eu quero ir para aquele lugar, e eu quero curar e pregar, eu quero ajudar e transformar. Sabe, irmão, começar a arder algo dentro do coração, e Deus vai levantar essas crianças, Deus vai levantar a gente como empresário. Sabe, irmão, eu oro para você, se você já tem um negócio, seu negócio vai ser o mais visto, o seu negócio vai ser aquele que vai atrair. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar riqueza na sua mão para financiar os projetos sociais, irmão. E se você tem ideias, Deus vai te mostrar como colocar no papel. Se você é um funcionário, sabe o que vai acontecer? Os olhos do seu patrão vai vir para você. Por quê? Porque você vai se dedicar, você vai chegar no horário, você vai produzir mais do que todo mundo, você vai falar bem da sua empresa. A sua dedicação em fazer aquilo que é certo vai fazer com que as bênçãos de Deus possam te alcançar. Como é que você vai ser conhecido? Eu quero que você já vá comigo para Atos 10, para a gente partir para o finalmente. Aleluia. Atos capítulo de número 10, e eu quero te mostrar algo. Lembra daquela história onde Pedro
ele tem uma visão, ele vê os animais, ele vê o lençol, e ele se encontra com alguns homens na porta daquela casa, a passagem de Cornélio. Eu quero destacar com você apenas o versículo de número 22 de Atos, capítulo de número 10. E entenda o contexto, querido, o que estava acontecendo. Pedro estava orando, Deus deu uma visão para Pedro. E o que eu quero, olha para mim aqui, antes de você ler, a gente já vai ler o versículo 22. O que eu quero que você entenda é que Pedro era um cara casca grossa, possivelmente São Paulino, né? Brincadeira. E Pedro estava ali, ele tinha uma convicção no seu coração. Qual era a convicção de Pedro? Que se você fosse judeu, você era salvo. Se você fosse judeu, você era digno. E se você não fosse, fazia parte da corja. Pedro, ele tinha uma resistência em aceitar que os gentios, ou seja, os não-judeus, também poderiam ter acesso à salvação. É por isso que Deus traz essa visão para Pedro de Atos 10. Depois você pode ler com calma na sua casa. Dentro dessa visão, Pedro vê um lençol subindo e descendo algumas vezes, e ali existiam alguns animais que Pedro considerava impuro. Dentro da cultura judaica não podiam comer. Um deles é o porco, nós sabemos também do camarão. E alguns animais que eles não podiam comer. E de repente Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, mata e come. E Pedro vira para Deus naquela visão e diz: Deus, durante toda a minha vida eu nunca comi algo impuro. E Deus fala para Pedro: Pedro, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Não considere impuro aquilo que eu já santifiquei. E de repente, naquele interim, alguns homens, servos de um homem aqui chamado Cornélio, vão até Pedro. Um anjo aparece para Cornélio e manda que Pedro fosse chamado. E esse versículo 22 é a declaração dos servos de Cornélio. Pedro diz: o que vocês querem, o que vocês estão fazendo aqui? E eles dizem assim, Atos 10, 22. E eles então responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem um bom testemunho diante de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Deixa eu ler de novo para você. E eles responderam, quem? Os servos de Cornélio. E disseram: o centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, e que tem um bom testemunho em toda a nação judaica. Irmão, quem mandou esses homens falarem isso? Não foi Cornélio que escreveu um texto para eles falarem. Eles não estavam sendo pressionados, eles estavam falando daquele homem que eles serviam. Eram servos, se eu posso dizer até escravos. Eles faziam, queridos, serviam diariamente Cornélio. E o que é que eles falam de Cornélio? Sabe, irmão, o que é que os seus funcionários têm falado de você? O que é que os seus líderes falam de você? O que é que os seus filhos falam de você? O que é que os seus familiares, o que os seus vizinhos dizem ao seu respeito? Nós estamos diante de um homem aqui que os seus servos, eles falaram: ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que em toda a nação, ei meu irmão, não é ser uma pessoa na frente dos outros, ei, deixa eu falar para você, Deus está nos chamando para não viver uma vida de aparência, mas viver uma vida dentro e fora, na frente e atrás, em todos os lugares onde nós estivermos, viver uma vida onde nós agradamos a Deus. Cornélio foi assim, e o que é que aconteceu? Enquanto os gentios não estavam desfrutando disso, Deus vai lá, manda Pedro ir até Cornélio, num atendimento VIP, impõe as mãos e Cornélio é batizado com o Espírito Santo. Oh, que presente maravilhoso, que coisa sublime, mas por quê? Porque ele viveu uma vida que agradou o coração de Deus. Sabe, meu irmão, só você sabe qual dos dois lados a sua balança está pesando mais. Será que a sua balança, querido, ela está cheia do lado de uma vida de sucesso? Ou será que a sua vida está pendendo para o lado do fracasso? Ei, você aprendeu nessa noite como mudar a sua vida.
E tudo isso vai passar por uma decisão. Vai passar pelo entendimento de que Deus tem um plano para você. E se você sair daqui, querido, disposto a se dedicar em praticar a palavra e fazer tudo aquilo que a Bíblia diz, a sua vida vai mudar. Eu acredito, querido, que pessoas aqui vão ficar famosas. Eu acredito que pessoas aqui vão ser conhecidas como os melhores profissionais dessa cidade. Como você vai indicar um médico e você diz, quer um bom médico, procure fulano de tal. As pessoas vão indicar mecânicos daqui, vão indicar cabeleireiros daqui, professores daqui, empresários de todos os ramos. Sabe por quê? Porque eles sabem que você vai fazer o melhor, da melhor forma, e mais do que isso, a glória do Senhor vai ser vista através da sua vida. E no meio do seu negócio vai ter salvação, no meio do seu trabalho vai ter libertação. Coisas vão acontecer, ou seja, Deus te chamou para o sucesso, Deus te chamou para uma vida de referencial, e não aceite menos do que isso, não sonhe menos do que isso. Todos os dias acorde pela manhã e diga, Pai, obrigado pela vida que eu tenho, obrigado pela comida que eu tenho, obrigado pela condição financeira que hoje eu tenho, obrigado, Pai, pelo nível espiritual que hoje eu tenho, mas Pai, obrigado porque no fim do dia eu vou terminar maior, eu vou terminar melhor, eu vou terminar mais ousado, mais cheio, mais próspero, mais convicto, com mais testemunhos, Pai, e amanhã eu vou terminar melhor do que hoje, e depois da manhã melhor, porque eu estou crescendo, porque a Tua glória está brilhando, aleluia. E assim, querido, nós vamos viver a forma bíblica de viver. Deus te chamou para ser um referencial. Deus te chamou para viver uma vida de destaque. Não aceite nada menos do que isso. Não creia em nada menos do que isso. Mantenha um coração grato, mas mantenha também uma expectativa grandiosa acerca do que Deus vai fazer para você. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? E eu quero te dar algumas oportunidades antes da gente ir para a ceia. Vem cá, louvor, pertinho de mim. Eu quero te dar a oportunidade, querido, primeiro, de você falar com Deus aí no seu lugar. Eu acredito, irmão, que existe algo que Deus quer avançar na sua vida nesses dias. E é impossível, querido, que essa palavra não tenha falado com você. Porque sempre, como eu disse, existe algo que Deus pode acrescentar. Existe algo que Deus pode fazer. E nesse momento eu queria que você, no seu lugar, do seu jeito, falasse com Deus. Eu quero te dar a oportunidade, querido, de você falar para Ele acerca da expectativa que existe no seu coração. Diga para Ele, diga, Pai, eu entendi nessa noite, e a partir de hoje eu vou me dedicar. A partir de hoje eu vou crer, eu vou confessar, eu vou me esforçar, eu vou fazer aquilo que cabe a mim, porque eu vou ser levantado de uma forma diferente. Diga no seu lugar, querido, diga, Pai, eu saio daqui pronto para avançar no meu negócio. Eu saio daqui pronto para avançar na minha família. Eu saio daqui pronto para avançar no meu ministério. Fala com Ele, querido. Diga para Ele, eu entendi, Deus, e eu vou brilhar como um luzeiro colocado no alto de um quarto, para iluminar, para uma multidão seguir, para esclarecer, clarear, corações tão obscuros, mentes tão perdidas. Pai, a partir de hoje eu oro por uma igreja relevante se levantando, uma igreja que vai viver a palavra, mas também vai colher dos resultados da palavra, uma igreja de excelentes profissionais, uma igreja de melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Pai, eu oro no nome de Jesus, para um novo tempo se levantando a partir de hoje neste lugar. Um tempo onde nós iremos ser referenciais de líderes, iremos ser referenciais de dedicação na leitura, dedicação na oração, dedicação na entrega. Pai, como nós temos dito, se precisar dormir menos e trabalhar mais, nós vamos fazer. Se precisar renunciar coisas para que o Teu propósito seja estabelecido, nós vamos fazer. Pai, longe de nós oferecer algo ao Senhor que não nos custe nada. Nessa noite, Pai, nós oramos e nós estabelecemos, nós firmamos um compromisso com o Senhor de oferecer uma vida melhor do que nós temos oferecido, Pai.
um sacrifício vivo, santo, mas sobretudo agradável ao Senhor, Pai. Nós vamos agradar ao Senhor, nós vamos agradar ao Seu nome, Pai, no nome de Jesus, amém. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Tudo isso só é possível, irmão, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Sem Ele não dá. Sem Ele a gente não consegue nem dar a partida ali naquela linha de largada, porque o nosso carro não funciona. É como um carro sem combustível. Deus quer ser aquele que vai te impulsionar a viver uma vida melhor, mas tudo isso começa com uma decisão sua.